Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula número 33. Chegamos na apostila 3, vamos na página 2, ver força e máquinas simples. Então, aqui já começa com uma atividade para você fazer para mim. Você tem aqui um infográfico, uma leitura de imagem para você analisar, observar, ler esse textinho e responder para mim, certo? Dando início ao conteúdo, então a apostila traz já para vocês os conceitos científicos, né? Os nomes que vocês têm que se acostumar, porque daqui para frente, na vida estudantil de vocês, eles vão ser muito pronunciados. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o conceito de força. O que é uma força? Se você acha que força é puxar e empurrar, tá um pouco certo sim. Só que o que acontece é que a força não é o puxar, e sim o fato de você conseguir movimentar o objeto. A força ela está relacionada entre a interação entre dois corpos, tá? Ou dois ou mais corpos, porque para empurrar um carro, por exemplo, você usa várias pessoas. A força, ela acontece em três situações. Ela acontece na questão do movimento, na questão do equilíbrio e na questão da deformação, tá? Então, quando ocorre a aplicação de força? Quando você altera o movimento ou quando você está em repouso e passa a se movimentar. Então, aqui no caso dessa imagem, a bola está de uma certa forma em equilíbrio, em repouso. A força que o chão está aplicando sobre a bola é a mesma que a bola está aplicando sobre o chão. Por isso a gente diz que ela está parada, tá? Se eu puser o lápis assim, ó, na vertical, ele está em equilíbrio. Por quê? Porque a força que o papel está fazendo para o lápis é a mesma força que o lápis está fazendo para o papel. Se eu aplicar uma força maior assim na lateral, apliquei uma força, eu provoquei um deslocamento. O deslocamento simboliza o movimento, né? Em caso de batida de carro, em caso de elástico, quando você estica o elástico, no caso de pressionar uma bola entre dois pés, que chega a fazer até aquele barulhão, ocorre a deformação do corpo. Estourar um balão de aniversário é outra deformação, tá? Aqui nessa situação, a gente também tem o estado do repouso, que o que acontece? Como é ladeira, tem a força da gravidade que está atuando nesse sentido, o peso do carro que está atuando neste e neste sentido, porque a força da gravidade vai fazer ele se deslocar. E para o carro se manter parado, você aciona o travamento dos pneus e daí ele fica freado, mais ou menos isso, né? Aqui na página seguinte, na página 4, é a deformação, né? Quando ocorre a deformação entre dois corpos. O fato de você espremer a bexiga de aniversário é muito legal para usar como exemplo, porque você consegue fazer várias coisas nela por ser um corpo elástico, né? Então, molas, elásticos e outros objetos também sofrem esse processo. As forças, elas podem ser classificadas de duas formas. Ela pode ser classificada na atuação e ela pode ser classificada quanto à natureza dela. Então, quando é de atuação, ela pode ser de contato, quando você encosta no objeto para acontecer o movimento, e ela pode ser com campo de atração à distância, que é, por exemplo, no ímã ou no planeta Terra, tá? Quando a força ela é de natureza, ela pode ser a força peso, que é a ação da gravidade, o peso
é a massa vezes a gravidade. Então, é o volume do teu corpo, o espaço que o teu corpo ocupa, vezes a força que o planeta Terra te puxa para o centro. A força normal é a força que acontece entre os objetos, né? A força de atrito é quando é entre dois objetos, mas é em sentido contrário e com deslizamento. E a força de tração é quando você usa cabo, corda, corrente para poder fazer a força acontecer, que é o caso da imagem aqui, não posso dar spoiler, que é o caso da imagem aqui. Na ação da gravidade, que é a força-peso, o valor que a gravidade, que a Terra nos puxa para o centro, é de quase 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Como o planeta Terra gira em torno dele mesmo, ele produz uma aceleração. Essa aceleração, junto com o núcleo do planeta Terra, que é metálico, formado por ferro, zinco e cobalto, cria um campo de atração, que a gente chama de campo de gravidade, o campo magnético, e este campo atrai as coisas para o planeta Terra, tanto na órbita dele, em questão de satélite, que é a Lua, em questão de cometa, em questão de meteoro, em questão de manter a gente preso no chão, em questão do mar não vazar, tá? Então, a ação da gravidade é essa força-peso. Resolvam para mim as atividades da página 5 e a gente volta a conversar na próxima aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.